Lindezas, bem-vindos ao Tatus Juris, eu sou o João e vou te falar no vídeo de hoje a diferença entre bancos e instituição de pagamento. Então, se ajeita, fica confortável, deixa o like no vídeo, pega o lápis e a caneta, o papel e bora lá. Tudo começa lá com o Banco Central, que é uma autarquia especial autônoma e ele é o responsável por garantir que a nossa moeda, o real, tenha valor. E outra de sua função é regulamentar e fiscalizar diversas instituições que lidam com dinheiro, sejam elas os bancos ou até mesmo as instituições de pagamento, as instituições financeiras, instituições monetárias. Parecem sinônimos, mas não são. Mas vamos ficar aqui no foco do vídeo de hoje. E eu tenho certeza de que você já ouviu falar pelo menos de uma dessas aqui mostrando na tela agora para vocês. E vamos lá para as diferenças entre elas. Para começar, os bancos eles gerenciam o dinheiro das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. E quando eu digo a palavra gerenciar, eu estou dizendo que o banco ele pode pegar o dinheiro da pessoa que está lá na instituição dela, nas contas dela, e utilizar esses valores com o objetivo de poupar, emprestar e financiar. Coisa que a instituição de pagamento não faz. O que elas fazem é fornecer recursos, ferramentas, serviços que facilitem o pagamento entre as pessoas, que também podem ser físicas ou jurídicas. Esse é o foco da instituição de pagamento. Essa é a sua definição. Oferecer produtos, ferramentas e serviços destinados a pagamento. Exemplos de serviços que facilitem o pagamento é justamente fornecer vale-refeição, vale-transporte, maquininhas de cartão de crédito. Se você for pensar nesses cartões e nessas maquininhas, é basicamente isso, é uma forma que você tem de pagar outra pessoa. Dessa forma, a gente já chega à conclusão de que instituição de pagamento não é instituição financeira. Digo isso porque essas instituições de pagamento não podem usar o dinheiro, os recursos, os valores que estão nas contas dos seus clientes para conceder empréstimos, por exemplo, coisa que os bancos fazem. E essa questão aqui vai ficar um pouco mais clara um pouco mais para frente. Além de tudo isso, outra grande diferença entre essas duas instituições está relacionada à burocracia. Os bancos vão exigir muitos documentos, muitos comprovantes, muitos extratos disso e daquilo. Já essas instituições de pagamento costumam ser menos burocráticas, exigirem menos documentos. Salvo engano, para abrir conta em uma delas, você precisa no máximo de um documento com foto que comprove ali os seus dados pessoais. E para facilitar um pouco mais a visualização das diferenças entre essas duas, daqui um quadro comparativo. Bora lá. Os bancos possuem agências físicas? Sim. E as instituições de pagamento, na sua maioria, não. O oferecimento de conta corrente, os bancos oferecem? Sim. E as instituições de pagamento? Em sua maioria, não. Tanto que os pagamentos fornecidos por essas instituições é muito mais relacionados aos cartões de crédito. E aqui tem uma observação bem importante que eu vou explicar para vocês já já. Fundo garantidor de crédito, os bancos possuem? Sim. E as instituições de pagamento? Na sua maioria, não. E a digitalização dos serviços? Aí nós viemos aqui para a instituição de pagamento. E João, por que você colocou um xizinho ali? Porque aqui, lindezas, acontece um negócio bem curioso. Muitas vezes, pelas instituições de pagamento não possuírem agências físicas e pela maioria dos seus serviços serem totalmente digitalizados, toda vez que acontece algum problema, pagou a pessoa errada, pagou a quantia errada, tá vindo uma cobrança indevida para vocês, a forma de solucionar esses problemas geralmente é burocrático, geralmente é difícil. Eu já vi muita gente reclamando, eu não consigo resolver esses meus problemas aqui porque eu não tenho aonde ir e o aplicativo está sempre travando. Então por isso que eu coloquei esse outro xizinho aqui, para dar uma equilibrada. Já os bancos, muitos serviços deles têm que ser pessoais, você tem que ir lá, você tem que falar com o gerente, você tem que falar com o responsável por aquela assinatura, você tem que pegar fila, por assim dizer. E só para tentar explicar um pouquinho, esse fundo garantidor de crédito, ele é uma espécie de seguro, garantido num valor de até R$250 mil por CPF cadastrado por conta cadastrada, e ele aparece justamente quando existe ali uma espécie de mistura do capital da empresa com o capital do cliente, coisa que não acontece na instituição de pagamento, e nos bancos sim. João, do que você está falando? Exemplo bem superficial, bem simples mesmo. Vamos supor que a empresa está com uma dívida de 100, ela não tem esse capital no caixa dela, porém um dos clientes tem esses R$100, 100 de valor, 100 de moeda, na
na conta dele. Os bancos pegam esse 100, quitam a dívida, recuperam a moral com os investidores, recebem investimentos e com esses investimentos eles vão lá e te devolvem 110, 120. Esses 10, 20, 30 a mais que você recebe é justamente uma espécie de juros e de compensação, entre aspas, por você ter ajudado a empresa, que é basicamente o que acontece ali com empréstimos. Eles ganham em cima de juros, é o que eles ganham em cima de poupanças, por exemplo. Já a instituição de pagamento não faz isso daí. Se a instituição de pagamento tiver com uma dívida de 100 e um dos clientes delas tiver 100 na conta, por assim dizer, a instituição não pode pegar. Agora, vamos supor que o banco pegue esses 100, invista, quite a sua dívida e mesmo assim não vem nenhum investimento, não tem como ele recuperar essa grana. Aí entra o fundo garantidor de crédito, que desses 250 mil vai pegar 100 e devolver lá para a pessoa que era o cliente que o banco pegou. De forma bem simplificada, é basicamente essa a função desse fundo garantidor de crédito. Agora, quando você bate o olho nesse quadro comparativo aqui, pode surgir basicamente a principal pergunta: qual é a vantagem de abrir conta em uma instituição de pagamento? E aqui, lindezas, eu sou obrigado a dizer que essas instituições, elas abraçam com mais facilidade as pessoas que não possuem bancos, aquelas que são desbancarizadas e que estão até mesmo negativadas, e permitem que essas pessoas recebam e efetuem pagamentos sem necessariamente passar pela burocracia de um banco comercial. Em outras palavras, vamos supor que a pessoa está lá, está devendo, está com saldo negativo no banco X. Na instituição de pagamento, essa pessoa vai ter como abrir uma conta e vai ter acesso a serviços como cartão de crédito. E aqui uma observação importante: esse crédito que vai dar base para esse cartão não é fornecido pela instituição de pagamento, ele é fornecido por uma terceira, por uma instituição financeira, que pode até mesmo ser um outro banco. Afinal de contas, como é que uma pessoa que está negativada, que está devendo, vai ter condições de pagar alguma coisa? Ela precisa ter um crédito, ela precisa ter alguma coisa que garanta que ela vai conseguir pagar. E essa garantia é fornecida por uma terceira, e essa terceira entra ali numa espécie de conversa, numa espécie de acordo com a instituição de pagamento e fala: não, beleza, eu vou dar o suporte para que o seu cliente tenha as condições necessárias para ter um cartão de crédito e conseguir pagar a conta dele de água, de luz, e depois ele vai ter que dar um jeitinho ali de conversar, de negociar para pagar a gente, beleza? Outro serviço é o envio e recebimento de valores, não interessa quais sejam. E esses valores, a instituição de pagamento também permite que possam ser transformados de moeda física para eletrônica. Então, os seus R$100 que está na sua carteira passam a lá ser R$100 no seu cartão. E estes serviços muitas vezes poderiam não ser fornecidos por bancos comuns, justamente pela pessoa estar negativada em um outro. Se ela quiser esses serviços no próprio banco X, pode não acontecer. Se ela for abrir uma conta num banco YZ, eles vão olhar o extrato, eles vão olhar todo o histórico dessa pessoa, vão botar o nome dela em vários bancos de dados de busca, Serasa, Bacen, o Diaba 4, e vão lá ver e falar: pô, cara, você está devendo por outro banco, o que me garante que você não vai ficar devendo para mim? Então, desculpa, não tem como eu te ajudar. Já a instituição de pagamento chega e fala assim: não, eu vou te dar uma moral, eu vou te dar um voto de confiança, chega aqui com a gente. Lindezas, é basicamente esse o rolê da ideia. E como este é um assunto que não cai muito em provas, que não cai muito em concursos, hoje não vai ter nenhuma questão. Então o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, complemento, deixe aqui nos comentários. Qualquer sugestão de vídeos novos, deixem aqui nos comentários. Bora trocar uma ideia sobre esse assunto. E depois deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos, comentários, revisões feitos aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!